Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito feliz de tê-los novamente aqui comigo. Para quem não me conhece, sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa, literatura e redação, tá bom? Do ensino médio. E nós teremos encontros frequentes aqui, porque, como eu falei, né, são 3 disciplinas, né? Então, nós teremos uma carga muito cheia. Bom, falando agora dos alunos que eram do fundamental e agora passaram para o ensino médio, eu quero abraçá-los, né, virtualmente, porque nós já trabalhamos juntos em 2019, alguns alunos, outros eu conheço de vista ou porque é, tiraram dúvidas ou algo do tipo, né? E eu quero abraçar a todos, até os novatos também, que agora se encontram conosco, também quero saudá-los e abraçá-los, tá bom? Bom, gente, esse ano nós estamos começando de forma remota, de forma virtual, certo? Mas não vai deixar também de ser prazeroso, tá bom? O nosso foco é o nosso estudo, mas também a questão dos nossos princípios, o nosso respeito, né? O nosso carinho e a nossa admiração um pelo outro, certo? Então, gente, o que acontece? Eu vou deixar para vocês aí já dito o que nós vamos fazer. É importante que você pegue agora o seu caderno para anotar, gente, os tempos: língua portuguesa, literatura e redação, tá bom? Então, olha só, segunda e terça-feira nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar literatura. E na sexta-feira, redação. Então, professor, é dividido assim? Isso. Língua portuguesa, segunda e terça, literatura na quinta-feira e redação na sexta-feira. Por que eu estou falando isso? Porque é algo diferente, né? Você vai ter um dia para a língua portuguesa, 2 dias para a língua portuguesa, um dia para literatura e outro dia para redação. Então, português ele está se desmembrando em 3 disciplinas, tá bom? Então isso é algo novo para vocês que acredito que nós vamos superar no decorrer das aulas e tudo mais, não vai haver confusões, beleza? Bom, e eu quero também agora me direcionar aos pais para que nós tenhamos essa troca também, essa parceria na questão do processo de ensino, de aprendizagem dos alunos, dos seus filhos, tá bom? Então, é importante ter a verificação dos cadernos nessa primeira semana, porque nós estamos trabalhando uma revisão, né, do ano anterior, desse ano que foi atípico, ok? E a gente sabe que algumas lacunas, né, ficaram, e até os próprios alunos também, né, sabem dessas lacunas, então sentem essas lacunas, então nós vamos revisar esses conteúdos, tá bom? Então, depois dessa primeira semana, nós teremos aí a utilização do material didático, dos livros. Então, eu peço que também verifiquem, né, os livros a partir do momento que nós usarmos, ok? Então, professor, o senhor vai trabalhar nessa primeira semana uma revisão e logo após iniciar o conteúdo normal do material didático positivo. Essa é a mensagem, tá bom? Então eu peço para que os pais venham com a gente para participar também dessas aulas, para participar também desse processo, ok? Certo. Bom, já me apresentei. Agora nós temos aqui, gente, depois eu volto para cá, a importância da língua portuguesa. Né? Fala, professor, mas por que é importante a língua portuguesa? Por que é essencial a língua portuguesa? Bom, gente, vou dar 2 exemplos aqui, mas poderia ser com qualquer profissão. De repente, você é um médico e a Secretaria de Saúde
do estado pede um relatório ali do seu setor, como que você está, né, agindo, como você está trabalhando no seu setor. Então, se você vai fazer um relatório, você vai precisar das normas gramaticais, você vai precisar das normas da língua portuguesa. Então, é muito interessante, é muito necessário você ter domínio dessas regras. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem domínio dessas regras, a sua recepção, o modo como você será avaliado é muito mais satisfatório. Vai ser muito mais satisfatório. Pode ter certeza. Tá bom? Então, um advogado, quando ele vai fazer uma petição, ele acaba errando ali uma palavrinha, ou acaba errando uma oração, né? Isso compromete ali o desempenho, né, dessa petição em relação à aprovação, ao deferimento ou indeferimento do juiz. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, tá bom? Professor, mas só se eu for advogado, médico? Não. Qualquer outra profissão também exige, tá, essa disposição, essa questão de dominar a língua portuguesa. Beleza? Bom, aí, deixa eu só fechar aqui, diminuir aqui. Aí, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí a moça fala, aí varia, né? Aí é uma charge, tá bom? Assim, gente, não que as outras variantes linguísticas não são importantes sim, né? A variante ali histórica, geográfica, né, de outros estados, vocês sabem, vocês têm com certeza amigos de outros estados que falam um pouquinho diferente, né? Mas não está errado, é porque naquela região ele aprendeu assim, tá bom? Então, da mesma forma que nós falamos, tem algumas palavras que outras pessoas em outros estados não entendem, né? E também não está errado, é porque a nossa região, né, produziu esse tipo de vocabulário, tá bom? Então, gente, não existe certo e errado, tá bom? Existe o que é coerente e o que é incoerente. Na sala de aula, você vai utilizar uma linguagem mais informal? Não. Aqui na nossa aula, você vai utilizar uma linguagem mais informal? Não. Você vai utilizar uma linguagem formal, com as regras da gramática, certo? Em casa, com seus amigos, aí você pode, né, falar de uma maneira mais descontraída, de forma mais informal. Por isso que é coerente e incoerente. Depende muito do ambiente que você está. Numa prova de redação, você não vai escrever com gírias. Você tem que seguir as normas, né, da gramática. Tá bom? Então é isso. Bom, nós temos aqui, gente, a nossa temática, que é concordância nominal, que é a nossa primeira aula, tá bom? De língua portuguesa. É a nossa revisão. Beleza? A nossa primeira temática. Vamos seguir aqui. Eu vou só diminuir aqui a tela, tá, gente? A câmera, na verdade. Beleza. Olha só essas frases aí, gente. Que tal comer 2 pastel e tomar um sucos? É só 10 real. Vocês observam que tem uma imagem também, que tem uma imagem de 2 pastéis, né? Vocês estão percebendo algum erro? Ali, né? 2 pastel e tomar um sucos. Gente, concordância nominal, ela está ligada à questão dos nomes. O que são nomes? Nomes, né, são representados pelos substantivos, pelos adjetivos, pelos artigos, pelos numerais, tá bom? Então, o que acontece? Você precisa dominar, né, esses nomes para poder fazer a concordância correta. Bom, aqui, ó, rodovia interditada. E aí, gente, seria rodovia interditada, né? O adjetivo ele concorda com o substantivo, então é necessário fazer essa concordância nominal. Porta corta fogo, mantenha fechado. Se porta é um substantivo feminino, então fechado, como deveria ser a palavra fechado? Fechada, então porta corta fogo, mantenha fechada, tá bom? Sempre tem que haver essa combinação. Bom, aqui é a nossa regra geral,
certo? O pronome numeral, artigo, adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, olha só o exemplo. O meu amigo é maravilhoso. Então, todas as palavras estão concordando com o substantivo. As minhas duas amigas são maravilhosas. Também, né? Se o substantivo está no plural, todos os outros precisam também ir para o plural. Essa é a regra geral. Agora a gente entra, gente, nos casos especiais, tá bom? Nos casos especiais. Olha só. Aqui é um pouquinho complicado. Olha só. A concordância do adjetivo. O que é adjetivo, gente? Adjetivo é aquela palavra que vai qualificar, que vai caracterizar o substantivo, certo? Então, pensem bem. Adjetivo aqui, aqui e substantivo aqui. Eles vão estar lado a lado. O que vai mudar nessa regra é que o adjetivo pode estar à frente do substantivo ou ele pode estar após o substantivo. A primeira regra que nós vamos estudar é quando o adjetivo está na frente do substantivo. Só que no caso nós teremos dois substantivos aqui. Olha só. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. Quarto e sala são dois substantivos, beleza? Então olha só. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. Comprei uma casa com ampla sala e quarto. Gente, quando o adjetivo está antes, né, quando ele se posiciona antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Como assim, professor? Quarto e sala, qual é o mais próximo de amplo? Quarto. Quarto não é masculino? Então, amplo também vai concordar no masculino. Comprei uma casa com ampla sala e quarto. Sala é um substantivo feminino, está mais perto de ampla. Então, por isso que fica no feminino, tá bom? Quando eu tenho um adjetivo, gente, que está após o substantivo, tá bom? Ou os substantivos. O que vai acontecer? Concorda com o substantivo mais próximo ou com todos os núcleos, tá bom? Então, olha só, pode ficar assim, ó. Encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Olha só, lembra que pode ser com o mais próximo? Qual é o mais próximo aqui? Uma mulher. Então, preocupada vai ficar no feminino. Encontramos uma mulher e um jovem preocupado. Ou seja, pode aqui concordar com a pessoa que está mais próximo. Um jovem é masculino, então preocupado vai ficar no masculino. Ou pode ficar assim também. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Encontramos um jovem e uma mulher. Não está no plural? Não pode ser no plural? Não pode ser os dois? Pois é, só que esse plural ele tem que ficar o quê? No masculino. Vocês lembram aquela regra que existem, vou dar um exemplo, 40 meninas numa sala, mas tem um menino nessa mesma sala. Quando a professora entra, a professora fala, bom dia meninas ou bom dia meninos? Se tem um rapaz dentro de sala, a professora precisa falar bom dia meninos, porque gramaticalmente, né, o que prevalece gramaticalmente é o sexo masculino, tá bom? Aqui, gente, o adjetivo como predicado. Professor, o que é o predicado do sujeito, o que é o predicado do objeto? Calma. O predicativo do sujeito, ele é bem simples. Ele vai ser uma característica do quê? Do sujeito. E o predicativo do objeto vai ser o quê? Uma característica do objeto direto ou do objeto indireto. Meu Deus, professor, eu não lembro o que é isso. Calma. A gente vai lembrar no decorrer das aulas, né, do ano que eu estou falando, tá bom? Por quê? Porque isso já era para estar com vocês, né, do nono ano, beleza? E oitavo também, né? Nós trabalhamos isso daí. Vamos lá, um exemplo. Estava preocupada a mãe e o pai. Então, olha só. O que acontece? Olha a regra geral. Predicativo do sujeito segue a concordância do verbo. Então, olha só. Estava preocupada a mãe e o pai. Mãe é mais próximo, então vou ficar, né, vai ficar assim. Preocupada. Né? Estava preocupada a mãe e o pai. Estava preocupado o pai e a mãe. Né? Inverteu agora. Então, o que está mais próximo é o pai, é masculino. Então, vai ficar preocupado. Estavam preocupados a mãe e o pai. Porque pode ser no plural, porque tem dois substantivos. Né? E vocês sabem que
entre quando tem um masculino e um feminino, né, sempre vai prevalecer o masculino, certo? Estavam preocupados os pais do garoto, né, plural, então tranquilo aí. Deu para entender? Vai concordar com o que está mais próximo, beleza? Ou vai concordar no plural e vai ficar no masculino. O predicativo do objeto concorda com os dois núcleos do objeto. Se anteposto, pode concordar com o mais próximo. Então, olha só, existem duas situações. Quando o predicativo do objeto ele está após os substantivos e quando ele está antes dos substantivos. Quando ele está após, olha só o que acontece. O juiz considerou o pai e o filho culpados. Aí tranquilo, né? Tranquilo, porque vai concordar no plural e vai ficar no masculino. O juiz considerou culpado o pai e o filho. Quando vem antes, eu concordo com o quê? Com o que está mais perto, com o que está mais próximo. Tá bom? Beleza. Olha só, a relação, gente, do bastante e bastantes. É importante vocês anotarem no caderno que o bastante ele pode ser advérbio, e quando ele é advérbio ele é invariável. Uma palavra invariável é que não vai para o plural nem nada, tá bom? Ou ele pode ser pronome definido. Por quê? Porque ele vai se tornar uma palavra variável. Ele pode ir para o plural, dependendo se o substantivo for para o plural também, tá bom? Então, olha só. Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos, certo? As mulheres falam bastante. Em Indaiatuba surgiram bastante novidades. Compramos bastante livros. Professor, como é que eu vou saber, rapidinho assim, como é que eu vou saber se é pronome definido ou se é advérbio? Bom, gente, você vai substituir o bastante por muito, certo? Se ele substituir corretamente por muito, então vai ser um advérbio. Por quê? Porque ele vai ser invariável. Se eu conseguir substituir por muitos ou muitas, vai ser variável, então é um pronome indefinido. Olha aqui nessa... Vamos substituir. Naquela ocasião, os jovens estavam muitos íntimos ou muito íntimos? Muito, né? Então, se deu para substituir por muito, então esse bastante vai ser advérbio, ou seja, ele vai ficar no singular. As mulheres falam muito ou muitos? Falam muito, então vai ser invariável, vai ser advérbio. Em Indaiatuba surgiram bastante novidades. Surgiram muitas novidades, então vai ser variável. Se é variável, então vai ser pronome indefinido. Compramos bastantes livros. Compramos muitos livros ou muitos livros? Muitos livros. Então vai ser variável, tá bom? Pronome indefinido. É bem simples. Bom, isso daqui é importantíssimo, tá, gente? Olha só. Aqui, essa regra vai valer, que eu vou falar, vai valer pro é necessário, é bom, é ótimo e também pro é permitido, é proibido. Eu vou explicar de uma por outra, tá bom? Só voltar aqui. Bom, vamos lá. Olha só. Gente, saudade é bom. Maçã é ótimo para os dentes. Gente, olha só. Eu tenho aqui o substantivo saudade e eu tenho um adjetivo bom. Percebam, a gente precisa sempre concordar o substantivo com o adjetivo. A gente precisa fazer essa concordância, correto? Então é o seguinte, olha só aqui. Saudade é bom. Gente, quando eu não tenho nenhum artigo feminino determinando o meu substantivo, o adjetivo sempre vai ficar no masculino. Então, professor, para eu não ter dúvida, para ser rápido, se tivesse a aqui na frente, ó, ficaria assim, ó. A saudade é ótima para recordar. Por quê? Porque agora eu tenho um artigo feminino. Então, se eu tenho um artigo feminino, o meu adjetivo ele vai para o feminino. Agora, se eu corto esse artigo, como é que fica? Saudade é bom. Tá bom? A mesma coisa acontece com é ótimo. Maçã é ótimo para os dentes. Não tem nenhum artigo na frente, um artigo feminino na frente de maçã. Então, ótimo vai para o masculino. Agora, se eu coloco o azinho aqui na frente, fica assim, ó. Ou se eu coloco um pronome
que dê ideia de feminino, vai ficar assim, ó. Esta maçã é ótima. Esta indica um pronome feminino, né? E ótima é um adjetivo. Então o adjetivo vai para o feminino, tá bom? Por causa desse pronome aqui, tá bom? Beleza? Deu a perceber? Com o pronome ou artigo feminino, o adjetivo vai para o feminino. Quando não tiver artigo feminino, o adjetivo fica no masculino. Aí, ó. É necessário, é bom, é ótimo. É necessário autorização para visita. Olha só, gente. Necessário. É necessário autorização para visita. Vocês percebem que tem algum artigo feminino aqui na frente de autorização? Não, né? Não tem nada. Então, o que acontece? O adjetivo necessário vai ficar o quê? No masculino. Exatamente, porque quando não tem artigo feminino, o nosso adjetivo vai para o masculino, tá bom? Se tivesse, professor, se tivesse um artigo feminino aqui na frente da autorização, como é que ficaria? Aí sim mudaria. É necessária a autorização. Tudo por causa desse artigo feminino aqui, beleza? Vamos lá. É permitido, é proibido. Olha só. Então, o que acontece? Então, olha a regra aqui. É permitido entrada, né? Entrada de adultos, digamos. É proibido gorjeta. Por que que vai ficar permitido? Por que o adjetivo permitido vai ficar no masculino aqui? Porque não tem nenhum artigo feminino na frente da palavra do substantivo entrada. A mesma coisa aqui embaixo. Por que que proibido vai ficar no masculino? Porque não tem nenhum artigo na frente do substantivo gorjeta, tá bom? Agora, se aparecer um artigo feminino na frente de entrada e gorjeta, o que que vai acontecer? O nosso adjetivo vai para o feminino, porque tem uma mudança aí, né? Tem uma mudança, certo? Então, ok aqui? Tudo certo? Deu para entender? Aqui embaixo, ó, é permitida a entrada de adultos, é proibida a gorjeta. Tudo mudou por causa desse artigo feminino A, beleza? Ok. Aqui, então olha só. Com a palavra anexo. A palavra anexo, gente, ela vai concordar também, né, com o substantivo. Então aqui, ó, segue anexa ao relatório a cópia do contrato. Por que que vai variar no feminino, anexo? Porque é o seguinte, porque a cópia, aqui ó, o meu substantivo, né, ela é a parte principal. Vocês precisam lembrar que o substantivo, por que que eu falo tanto de substantivo? Vocês sabem, vocês já estudaram isso, que o substantivo é a principal palavra, né, de uma oração. De uma oração que eu digo assim, quando se tem adjetivo, pronomes, artigos, o substantivo, ele é o principal, certo? Então, sempre ele vai ter que estar ali e os outros elementos, adjetivo, artigo, pronome, precisam concordar com ele. Então, se cópia está no feminino, anexa também vai ficar no feminino. Segue anexo às cartas o documento solicitado. O documento substantivo masculino, então vai ficar anexo, né? Lembrando que anexo é adjetivo nesse caso, tá bom? Então, se é adjetivo, precisa concordar com o nosso substantivo. Bem fácil, né? Aqui, ó, aqui em cima, né, tá fazendo uma pergunta em anexo. E agora nós vamos responder. Aqui no plural, né, seguem anexas ao relatório todas as cópias do contrato. Então, se o nosso substantivo vai para o plural, e também o nosso adjetivo precisa ir para o plural. Vão anexo as cartas dos documentos solicitados. Né? Então, anexo está no plural, está no masculino. Por quê? Porque documento, substantivo, nosso substantivo está no plural também. Bom, gente, olha essa observação aqui. Quando a palavra anexo vier precedida da preposição em, fica invariável, ou seja, não vai para o plural, nem masculino, nem feminino, nada. Vai ficar numa forma fixa, tá bom? Forma a expressão em anexo, tá bom? Então, tipo, mais ou menos assim. Segue
segue em anexo o documento X. Por quê? Porque quando tem a palavra em, né, a preposição em na frente, aí acaba toda a regra, né? A palavra anexo fica invariável, tá bom? A mesma coisa acontece com a palavra incluso, tá bom, gente? Então, vai concordar também com o nosso substantivo. Ficará inclusa a matrícula, a primeira mensalidade. Então, olha só, a primeira é o nosso aqui, é o nosso substantivo, tá no feminino, então inclusa, que é o nosso adjetivo, vai ficar no feminino. Estão inclusos as fotocópias, os relatórios. Os relatórios, substantivo masculino, está no plural, então inclusos vai ficar no masculino e no plural, tá bom? Bom, gente, o mesmo aqui eu vou dar uma puladinha nele e vou passar para as palavras invariáveis, que é aqui basicamente o menos. Vocês sabem que o menos, gente, ele só tem essa forma, não existe menas, tá bom? Não existe menas, não na norma culta, ok? Então sempre que você vai falar, fala assim, aquele aluno é o menos rápido da turma, aquela aluna é a menos rápido da classe, né? Eu estou falando assim, uma maneira de quando eles estão correndo, né? Digamos assim, estão numa competição. Então, aquela aluna é a menos rápida da turma, tá bom? Então, a gente não vai trazer o menos, né? O menos, gramaticalmente, ele é incorreto, tá bom? Então, gente, eu vou passar aqui para uma questão que eu digo assim, da atividade, ok? Da atividade de educação inclusiva, beleza? Eu vou explicar aqui, só para a gente finalizar o vídeo. Então, gente, nós temos aqui a primeira questão da atividade adaptada de língua portuguesa. Você considera importante o estudo acerca de gramática? Explique, é a primeira questão. Segunda questão, complete as lacunas com concordância adequada. Aí você vai verificar, tá bom? Lá no slide, qual é a melhor alternativa, qual é a concordância correta, beleza? Isso aqui foi dito no vídeo. Terceira, observe a imagem abaixo. O que há de problemático? Saúde é o título. Aí vem o texto. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Olha só, lembra daquele primeiro slide que nós falamos dos pastéis? É a mesma coisa, não há uma concordância entre as palavras. Mas que palavras são essas? Tá bom? Quarta questão. Qual a regra geral de concordância nominal? Assinale com o X a alternativa correta. Então, gente, lá também nos primeiros slides, nós temos ali, eu expliquei para vocês, qual é a regra geral de concordância nominal. Né? Nós temos o substantivo e nós temos outros elementos, né, ao redor do substantivo. Então, eles precisam fazer o quê? É justamente isso que eu estou pedindo. E a questão 5. Circule as sentenças que estão gramaticalmente corretas. Então, você vai ver aqui qual dessas frases que elas estão corretas de acordo com o que eu expliquei nos slides, tá bom? Então é muito importante, gente, que vocês observem no slide para poder fazer essa atividade aqui, essas cinco questões aqui no nosso documento. Legal? Então é isso. Eu vou ler aqui as frases para ficar mais fácil. A saudade é boa. Opa, tem que ver lá aquela questão do é bom, é boa, né? Quando que vai ficar é boa, quando que vai ficar é bom, né? Eu acabei de explicar isso lá no slide. Os professores estavam contentes e animados. E aí, hein, gente? Como é que vai ficar? Isso aí está correto? Terceira frase. Os bons livros estão dispostos no último corredor da biblioteca. E aí? Como é que está? Né? Tem que verificar a questão do substantivo, adjetivo, se eles estão concordando. Bianca é a menos amorosa que Julinha. Olha só, no último slide eu expliquei essa questão do menos e menos.
Última oração. Me dê R$ 2 de pão aí. Aliás, me dê R$ 2 de pão aí. Então, essa concordância, ela está correta entre o numeral e o substantivo ou ela está incorreta, tá bom? E a nossa frasezinha aqui, você é capaz, nunca duvide de si mesmo, capriche, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa aula, né? Faça os exercícios direitinho, os exercícios que eu vou passar para vocês, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, a gente vai entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Vocês podem entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.